Buenas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, um pouco mais tranquilo de certa forma. Acabamos a colheita, hoje é dia 24 de maio, sexta-feira, a gente acabou a colheita na terça, dia 21, e conseguimos colher da forma que deu para acabar a colheita, da forma que conseguimos, né? Eu digo isso porque teve muito grão ruim, tá? Uma parte só da lavoura como um todo foi colhida cedo, que foi o que nos ajudou de certa forma, né? Porque puxou um pouquinho a média, mas as últimas áreas bem péssimas, tivemos que acionar pro agro. Foi aquela função que vocês viram aí que eu tentei mostrar nos últimos vídeos referente à colheita. Mas no vídeo de hoje, pessoal, tô em casa, chovendo, não deu para levar as máquinas para casa ainda, o tempo aqui no sul segue chovendo, mas graças a Deus a gente conseguimos fazer essa lida, né? Apesar de colher pouco em muitas áreas, mas ainda conseguimos colher. É o que eu sempre digo, né? Tem muita gente que nem conseguiu colher, então a gente sabe que é triste, é ruim, mas não podemos se abalar porque tem condição muito pior, né? Tem gente que, inclusive um seguidor nosso aí que compartilhou, né? Um estrago muito grande que teve, né? Desde maquinários, animais, vacas de leite que perdeu tudo, morreram, enfim. E tá firme ali para recomeçar tudo de novo. Então, assim, a gente tem que agradecer, tá vivo, tá bem, né? Mas graças a Deus conseguimos colher, não foi... Foi complicado, mas podia ser muito pior, tá? Mas o assunto do vídeo de hoje, pessoal, vocês já puderam meio que perceber pela capa aí e coisas, nós vamos falar de calcário. É o que eu comecei a planejar agora, ó. Olhando os mapas de calcário, mapa de 0 a 10, mapa de 10 a 20. Tô com 2 talhões aqui pra gente pegar 2 exemplos. E tô começando a planejar. Temos que colocar calcário. Vai ser fácil? Não vai. Por que não vai ser fácil? Porque tá chovendo muito, as áreas estão úmidas, vai ser, logisticamente falando, vai ser um tendel. Mas eu quero comentar com vocês sobre doses, sobre como é que tá os nossos talhões, o que vamos usar de estratégia. Claro que esses são os talhões georreferenciados, são talhões que a gente tem agricultura de precisão, a gente faz coletas georreferenciadas, né? O pessoal da CR Tecnologia fez o vídeo aí pra gente, fez as coletas para nós aí, tá? A gente remapeou umas áreas aí com eles. E quero mostrar para vocês como é que tá os mapas, como é que vamos pensar em termos de doses, e esse aí vai ser o assunto do vídeo. Então, roda a vinheta e vamos falar de calcário. Bem, pessoal, vamos lá. Bueno, e a questão do calcário, né? Só fazer um parênteses antes. A gente tem muita demanda no solo para usar calcário, tá? E digo isso de maneira geral, assim. Sempre cabe mais calcário no solo, tá? A gente sempre pode melhorar o solo com os calcário. Ah, Bruno, mas o meu alumínio de 0 a 10 está 0%. Minha saturação de base está em 80%. Tá, beleza. E como é que tá o teu teor de alumínio, a tua saturação de base de 10 a 20? Ah, tá boa. E de 20 a 40, tá? E de 40 a 60. Então, por isso que eu digo, a gente sempre pode melhorar, tá? O que a gente fala em fazer perfil, pessoal, não necessariamente tem que ser aquela coisa assim, ó. Ah, eu vou fazer perfil no meu talhão 1. Ah, eu vou chegar naquele talhão amanhã, vou botar 10 toneladas de calcário e vou ter que escarificar e vou ter que botar grade pesada e botar mais 10 toneladas e uma loucuragem. Não é por aí. Pode ser assim? Pode, tá? Se a gente vai fazer uma área de abertura, a gente tem condição financeira de já entrar investindo bastante, ótimo caminho, tá? Fazer uma análises em profundidade, estratificada, conhecer aonde que está a maior demanda, tá? Até onde a gente pode ir num primeiro momento e qual que é a nossa limitação financeira, isso é possível. Agora, numa condição em que a gente não pode fazer isso, vamos corrigindo. Como é que tá 0 a 10? Ah, 0 a 10 tem uma demanda X. Beleza, e 10 a 20 como é que tá? Ah, 10 a 20 tá um pouco pior. Bom, então quem sabe a gente aperta um pouquinho a dose de 0 a 10 para tentar, com o tempo, a gente melhorando em subsuperfície, tá? Isso são coisas que a gente pode fazer. Não vamos esquecer que, além de tudo, tá, o calcário não é só responsável por neutralizar o alumínio, fornecer cálcio para o solo, para as plantas, melhor dizendo, fornecer magnésio, melhorar a disponibilidade de nutrientes. Não, a gente tem outras coisas que o calcário é responsável. Uma delas, a gente não pode esquecer, se eu achar foto eu vou deixar aí para vocês, ó, que é o calcário, ele tem uma relação com o pH, beleza? A gente ajusta o pH do solo, correto? Agora,
Com um pH fora da faixa ideal, a gente perde eficiência de adubação. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu querer melhorar a minha nutrição de planta pensando assim, no passado eu colhi bem. Ou melhor, no passado eu não colhi tão bem. Vamos pensar assim, eu não colhi tão bem. Eu quero colher mais. Vou botar um saco a mais de adubo, vou botar 50, 60, 70 quilos a mais de adubo. E meu pH tá lá em 4,5, tá? Eu vou ser menos eficiente do que daqui a pouco o meu vizinho, que está colocando metade do meu adubo, em termos de dose, em termos de ponto, mas que ele está com o pH corrigido dentro do ideal. Então a gente tem que olhar o todo, não há possibilidade de a gente olhar fatores isolados. Por isso, e essa observação já é importante, que eu quero trazer para vocês é o seguinte, eu vou falar sobre calcário, mapas de calcário, mas lembrando, o estudo é mais complexo, eu acabo olhando o todo. Eu não olho só aqui a recomendação de calcário que está no mapa. Eu olho como é que está teor de cálcio, como é que está teor de magnésio, como é que está a saturação de alumínio, como é que está a saturação de base, como é que está o pH. Né? Eu olho várias coisas para poder auxiliar na tomada de decisão. Mas aqui para vocês eu quero trazer exemplo de 2 talhões. Ó. Eu tenho este talhão, que o pessoal da CR Tecnologia aí fez um mapeamento para nós. A gente remapeou essas áreas, tá? Então eu tenho essas informações mais novas, vamos dizer assim. E quero trocar uma ideia com vocês até para falar o que nós vamos fazer de calcário agora. Claro que é um tempo bem complicado para fazer calagem, né, pessoal? Por que eu digo bem complicado? Tá chovendo muito. As coxilhas colheitadeiras já não vão. Tava complicado, vamos ter que colocar calcário, mas o tempo não para. E tem área que tem que entrar trigo. Depois, por ser do trigo, não dá para fazer calcário. Vai ter que ficar pré-soja. Área que vai cobertura, beleza. Então, assim, tem toda essa questão logística para a gente adequar. Mas vamos falar do calcário. Vou mostrar os mapas para vocês verem como é que vem os mapas e vamos trocar uma ideia sobre as doses de 2 talhões nossos. O que estamos pensando de dose de calcário para essas áreas. Bem, pessoal, então olhem só. Essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ela se refere a um talhão nosso, foi mapeado no ano de 2023, tá? E nessa área, se vocês olharem, ela tem uma certa homogeneidade, tá? Tem só uma parte dela ali mais tendenciosa ao vermelho, laranja, enfim, certo? Tanto é que a taxa média desse talhão ficou em 1.680 quilos por hectare, tá? É uma taxa baixa, realmente, não é dose alta. E aí, se a gente for dar uma olhada, eu comento aqui para vocês, tô aqui com o mapa na mão e vocês estão vendo a foto, a nossa saturação média, ela tá acima de 70%, e o nosso pH médio, ele tá em 6,2, tendo pontos no talhão variando aí 5,5 a 6,5, tá? Então vocês vejam, se eu fosse olhar de uma maneira geral, não precisa calcário. Mas a gente tem ainda o que melhorar, tá? A gente tem o que melhorar. E uma coisa que me dá mais indícios da necessidade de calcário é quando eu olho o mapa de 10 a 20, que é o mapa que aparece agora aí para vocês, ó. Se a gente olhar o mapa de 10 a 20, tá? Vocês podem até ver que o mapa ele é menos detalhado em relação ao mapa de 0 a 10, mas a gente teria de 10 a 20 ainda uma necessidade de calcário, tá? Uma grande necessidade de calcário. E se a gente for olhar de 10 a 20, como é que está a nossa saturação por base? A nossa saturação média já cai para 64%, tá? E o nosso pH de 10 a 20, ele fica em torno de 6,1, tá? Mas a gente tem uma saturação de base, que seria a nossa, vamos pensar assim, a nossa caixa de água do solo, a capacidade que a gente tem de armazenar muita coisa, a gente tem um pouquinho a melhorar, tá? Mas não temos alumínio também, tá? Zero alumínio de 10 a 20. Então, em termos de solo, a gente vê, por que doses baixas nesse caso? Porque realmente, se a gente for olhar como é que está no cenário geral, a gente não tem muita coisa ruim para melhorar com calcário, tá? Esse seria o cenário de um talhão. Mas agora, vocês viram que eu falei ali, ó, 1.680 quilos por hectare de calcário. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 1.680? Não, eu vou colocar um pouco mais, tá? Por quê? Porque eu vou usar o mapa de 0 a 10 para guiar a minha aplicação, porém, eu vou apertar um pouquinho já que eu vou entrar. O quanto é se apertar um pouquinho? Vou ver como é que está a questão dos calcários, preços, enfim, mas tentar botar aí 400, 500, 600, 700, 800 quilos em cima dessa taxa média, né? Fazendo, claro, a distribuição igual a taxa variável,
mas fazer esse ajuste, certo? Agora, no outro talhão, a gente já tem um exemplo bem diferente, pessoal. Olhem só essa imagem aí que aparece para vocês, ó. Mapa de correção de calcário, também de 2023, só que esse é outro talhão. Se a gente for olhar a taxa média desse talhão, tá? Ela já foi para 2.253 quilos. A nossa saturação média, pessoal, de 0 a 10 está em 68, tá? O pH 5,9, médio, né? Só eu falo médio para vocês terem uma base, tá? Por isso que a gente já tem uma necessidade maior de calcário, certo? Na saturação por alumínio, só um ponto ali no mapa, um pedacinho apareceu um pouco, né? 0,5 aí, por cento. Então, enfim, é umas áreas que estão, claro que não é de hoje, né, pessoal, que a gente vem manejando essas áreas, mas é uma área que já vem respondendo um pouco melhor, a gente consegue ver isso através das coletas, tá? Agora, quando a gente olha esse mesmo talhão de 10 a 20, é o que aparece na tela para vocês, ó. Olha a quantidade de calcário que pede. Quase 5.300 toneladas, 5.300 quilos em taxa média. Bruno, mas por que tudo isso? Aí justifica em alguns fatores. Quais são os fatores que justificam? pH. Se a gente der uma olhada no pH dessa área de 10 a 20, ó, só vou exemplificar nesse caso para vocês terem uma descrição melhor. De 10 a 20, o nosso pH médio já está em 5,3. A nossa saturação por base média, pessoal, está em 41. Tá? Então, vocês vejam, uma saturação de 10 a 20 muito baixa. Por isso que está justificando essa necessidade maior de calcário. Tá? E, com certeza, pela demanda de calcário, pela situação que está a nossa saturação de base, eu já poderia entender o quê? Que esse solo tem alumínio, tem uma saturação de alumínio alta. Então, realmente, se a gente for olhar o mapa de saturação de alumínio, ó, eu tenho 12% de 10 a 20, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que se eu for olhar esses dois mapas, desses dois talhões que eu postei para vocês, se num talhão eu tenho como botar 400 kg, 500 a mais, eu vou colocar. Agora, vou dar preferência para apertar a dose de calcário nesse talhão. Por quê? Porque eu tô com ele pior em subsuperfície, tá? Então, tipo assim, se lá naquele lá eu vou botar 400, 500 quilos, nesse aqui eu vou tentar botar uns 800, 1.000 quilos a mais na taxa, tá? Pra quê? Pra gente tentar fazer uma correção melhor na camada 0 a 10 e aos poucos tentar ir descendo. Ah, o calcário vai descer sozinho? A longo prazo talvez, tá? Mas como que eu vou fazer esse calcário descer se eu não vou mexer nele agora? Aí entra o quê? Entra as rotações de cultura, entra a planta de cobertura, ciclagem de nutrientes, melhorar a porosidade do solo com o uso de planta de cobertura. E aí volta naquilo que eu falei. Por isso que essas tomadas de decisões, eu não posso só olhar um fator. Eu não posso olhar o pH tá tanto, não vai calcário. O pH tá tanto, vai um monte. Não posso olhar isso, tá? Então a gente tem que olhar o contexto como um todo. Certo, meu povo? Então esse foi um videozinho que eu quis mostrar para vocês só para verem o que vai ser, na real, como é que tá esses dois talhões, tá? A gente tem alguns outros talhões aí que eu não trouxe para vocês, mas eu trouxe esses dois para exemplificar, que já são alguns extremos, assim, áreas que vai menos, área que vai mais. Ah, Bruno, mas eu não tenho mapa de coleta, assim que nem tu tem. Eu faço uma análise de solo, o que eu faço? Dá para fazer também, da mesma forma, e a gente pode usar o manual de adubação e calagem, tá? Isso é uma coisa que, para quem tiver interesse, por exemplo, eu vou aplicar calcário, tá? Isso é uma coisa que eu até comento com o pessoal que faz a consultoria comigo. Então, vamos supor aí, tu tá vendo esse vídeo e tem interesse em fazer consultoria. Ah, eu queria fazer uma correção para soja agora no ano que vem. Então, beleza? Vamos lá, vamos coletar o solo, vamos dar uma analisada nesse solo, em quantos pontos a gente pode coletar, tá? Por mais que tu não consigas fazer assim, não tem problema. Vamos fazer 2, 3, 4 análises de solo, a gente já consegue ter um parecer, tá? A gente consegue ter um parecer, já dá para estimar a dose de calcário, então é possível fazer isso. Ah, mas eu queria ter mais detalhes na minha análise de solo. Não tem problema, daqui a pouco dentro do mesmo talhão, tu mesmo sabe, ó, aquela ponta lá de cima é um pouco melhor, essa aqui é um pouco pior. Vamos coletar separado? Na hora de aplicar, vamos aplicar separado. Daqui a pouco aplica a parte mais fraca, ou aplica a parte mais forte, depois na outra aumenta um pouquinho a dose, diminui, sabe? Então tudo é possível, pessoal, a gente só tem que tentar se adequar. Mas tudo a gente consegue dar um jeito para fazer um pouquinho melhor, né? E aí a gente vai melhorando o sistema como um todo. Tá, meu povo? Eu espero que vocês tenham gostado. Vai mudar agora a dinâmica dos vídeos, né? Dinâmica não, o vídeo vai seguir acontecendo, mas não vai ser de colheita.
Possivelmente vocês vão ver uns vídeos agora de aplicação, vai começar as ressecações para trigo, quero falar alguns pontos de trigo, adubação de trigo, ureia no trigo, fungicida, tem bastante coisa para a gente conversar. Mas era isso, não se esqueçam de se inscrever no canal para me dar aquela força. Brigadão a todo mundo que acompanha, que ajuda, que comenta, que manda o vídeo, que se inscreve e que, como eu digo, faz o Tendel aqui comigo. Gosto muito de gravar e de trazer conteúdo para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar aí. Brigadão e até o próximo. Tchau, tchau!